Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que você estiver ouvindo esse podcast, nós agradecemos a sua audiência. Hoje estamos com os colegas diferentes, trouxemos um convidado muito especial. Primeiramente, Murilo, agradecer como que eu posso dizer, o teu tempo, que a gente sabe que você é um cara muito atarefado. Companheira Eveline, fazendo companhia pra gente hoje, a Prof. Sandra, que vai ajudar a gente no desenrolar do bate-papo aí que a gente vai conversar hoje. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem pra gente, né? Porque todo podcast que a gente está gravando, a gente está trazendo colegas diferentes. Então, seria muito interessante se vocês pudessem se apresentar, por favor. Começar por mim? Por favor. Então tá, primeiro, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, como o Ju falou. Eu sou Murilo Bruneto, eu sou diretor de um grupo econômico, que temos diversas operações, tá? Dentre elas, a que eu mais participo, que é a EasyDots, uma startup de gestão de colaboradores. Acho que falar minha história é um pouco mais pra frente, né? Mas falar sobre quem é o Murilo... Sou eu, tenho 24 anos, trabalho com tecnologia desde os 19, mais ou menos, então já faz um tempo aí que eu tô nessa caminhada, quase 6 anos, acho que é isso. Estamos entre colegas aqui. Oi, gente, eu sou Eveline, Bruneto foi meu colega de CTG, o Juliano de JCI e a Prof. Sandra, que é a Prof. Sandra. Minha professora aqui na universidade. Prof. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Prazer imenso conhecer hoje um pouquinho melhor o Murilo, né? Ele já esteve aqui conosco em uma palestra, né, algum tempinho atrás, então já conheço um pouquinho também da sua história. E eu sou a Prof. Sandra, né? Muitos já me conhecem. Hoje sou coordenadora do Núcleo de Práticas em Administração, Contabilidade e Economia, né? O nosso no PAS, que apoia a elaboração aqui, né, e o projeto Hubcast. Gente, tô me sentindo um peixe fora d'água aqui. Não, brincadeiras à parte. Murilo, só para você entender qual que é o intuito desse nosso projeto, o podcast ele surgiu justamente com uma ideia lá atrás que a gente começou, né, faz um ano, e a gente veio tentando desenvolver e acabou que está dando certo. A ideia desse podcast é justamente trazer empresários, pessoas que trabalham, né, que começaram há um tempo atrás, que começaram recentemente, que tem uma história legal que a gente pode compartilhar com as pessoas, tá? Sempre abordando o tema do empreendedorismo, trazendo um pouco de finanças também e principalmente inovação, né? Porque a gente está num século cheio de revoluções, catástrofes, né? Então é muito importante a gente entender que caminho que a gente está tomando, né? Então a gente aborda temas regionais, temas mundiais e sempre acompanhado de especialistas, de pessoas bem-humoradas, né? E a gente quer fazer esse podcast aí e ouvir um pouquinho da tua história, tá? Ouvir um pouquinho, entender como é que você começou o teu negócio, tá bom? Legal, show de bola. É engraçado que a UniOeste, ela tem... A gente está na casa da UniOeste, né? Todo mundo sabe o que é dentro da UniOeste isso aqui, né? Sim. Tá. A UniOeste, ela tem um peso muito grande na minha vida, porque o meu pai e minha mãe estudaram na UniOeste, só que lá em Marechal. O meu pai foi professor por 9 anos da UniOeste também. Por um período eu estudei na UniOeste também. Então, aqui eu aprendi... basicamente a ter amigos. Eu tinha passado por um momento não muito legal da minha vida, que eu tive depressão, e basicamente a entrada dentro da UniOeste e a criação de novas amizades foi o que me fez sair desse buraco negro que é uma depressão. E essas pessoas hoje são pessoas que eu levo para a vida, que são muito amigos nossos, inclusive, né? E o Juliano, inclusive, é um desses amigos que eu criei nessa época de UniOeste. Quando eu entrei aqui foi em 2017. Eu passei em 2016 no vestibular, em 2017 eu ingressei. Eu não sabia nada sobre o mundo universitário e a gente não sabe muito, né, sobre esse mundo. E
até o ano anterior eu passava o dia estudando e à noite fazia outros cursos que eu sempre gostei de estudar. À tarde eu trabalhava com a minha família, de manhã eu estudava e de noite eu estudava outras coisas. Sempre gostei muito de informática, então fiz curso de informática. Gosto de instrumentos, sei tocar vários instrumentos, então também fazia aula. E inglês, sempre gostei de saber línguas, né? E aí, assim eu vivia. Daí, de um dia para o outro, você passa a trabalhar o dia inteiro. Começava às 7 da manhã, eu ia junto com a minha mãe, não tinha idade para dirigir, né? Então, eu ia às 7 da manhã para o trabalho. E ficava na empresa até 6 e pouco, porque daí a van passava a me buscar e me trazia direto para a faculdade. Então, eu saía às 7 da manhã e chegava às 11 da noite. E... cara, eu ficava com isso na minha cabeça de que por que eu tô fazendo isso, né? A experiência prática de ter começado com 12 anos no escritório de contabilidade do meu pai fez com que eu quisesse saber mais, né? Não simplesmente só aquilo que seria básico. Então eu era um cara que enchia muito o saco dos meus professores. Queria saber além daquilo que era o padrão ensinado. Acho que isso fez despertar uma curiosidade diferente em mim, em querer saber mais além do que o básico. E eu também fiz amigos através da participação dos movimentos de jovens, né? Então, através da Atlética, no primeiro ano não, mas no segundo ano eu fui diretor da Atlética, da Ardilosa, aí que eu aprendi sobre liderança. Então, hoje, se você for falar sobre o que o Murilo eu diria que eu desenvolvi uma metodologia própria de liderança, onde eu consigo, em qualquer ambiente, de alguma forma, engajar as pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito. Então, eu sou formado no Instituto de Liderança de Israel, passei um período lá em Israel fazendo esse treinamento. Sou formado em todos os treinamentos de liderança da Dale Carnegie também, fui líder graduado da Dale, e foi assim que eu construí minha pessoa, dá para se dizer, né? E eu tinha um grande problema, que era, hoje, a Bruneto Contadores, o escritório da minha família, ela é uma referência hoje em contabilidade para a nossa região. E as pessoas olhavam para o Murilo não como o Murilo, e sim como o filho do Cláudio, que é o meu pai. E isso é bom porque te abre muitas portas. Isso é ruim porque você nunca vai ser a autoridade, você vai ser filho da autoridade. Então precisava desenvolver o Murilo, precisava desenvolver uma pessoa. E estando dentro do escritório do meu pai não teria como, porque já estava muito consolidado, né? Eu ia demorar 20 anos para ser alguém, né? Meu pai é um cara que trabalha demais, ele não vai largar o osso fácil. Então eu precisava ou sair do escritório dele, ou então esperar por 20 anos, e a minha geração não espera. Então eu decidi sair. Depois que eu saí do escritório, trabalhei um tempo com consultoria empresarial, nós temos uma empresa de consultoria, e eu tive contato com alguns dos maiores empresários aqui da nossa região. E aí eu entendi muita coisa, porque assim, eu sou startupeiro. Startupeiro geralmente se veste como, Ju? Camisetona, calça moletom, tênis, e eu olhava assim, se eu chegar na reunião dessa forma com o meu cliente, o que ele vai falar? Cara, você não passa autoridade nenhuma, por mais que você diga é o meu ambiente, é o meu jeito, você não passa autoridade. Eu não sou o Thiago Nigro, o Thiago Nigro pode fazer isso porque ele é o Thiago Nigro. Agora eu não, né? Então eu comecei a pensar primeiro assim, como os meus clientes se portam, como as pessoas se portam. Então a gente abriu a Easy Dots e eu mantive esse meu formato de trabalhar. Aí por um tempo eu falei, nossa, agora a gente está crescendo e tal, eu já posso me vestir de outro jeito. Eu percebi que não pode não, cara. Você tem que manter essa sua pose, essa aparência de empreendedor de respeito, né? Você não precisa usar uma marca cara de roupa, você não precisa usar um monte de acessórios, você precisa estar apresentável. Como você gostaria que, por exemplo, teu advogado se vestisse? De terno e gravata? Então, beleza, porque é o dress code do advogado. E como é o cara que vai resolver, por exemplo, os problemas de departamento pessoal da sua empresa, que é o caso da Easy Dots?
também tem que se vestir bem, também tem que se portar bem, porque na maneira que eu me visto, eu transmito a maneira que eu vou cuidar da sua empresa quando ela estiver comigo. Então, eu tenho que estar apresentável. Então, a gente abriu o EasyDots, abriu o AgroCR, que é um sistema também de gestão de propriedades rurais. Temos a CRME, que é uma aceleradora de startups. Temos o ADN Hub, que é um hub de conteúdo corporativo interno do nosso grupo econômico. Bruneto Contadores, Bruneto Consultoria, Bruneto Agro, que é a parte de fazendas. Estamos com um novo projeto aí que eu não posso falar porque ainda não se concretizou, mas é uma coisa bem diferente do nosso mundo, voltado mais para o ramo de hotelaria, entretenimento e tudo mais. Então, ainda não saiu, não vou falar, mas se tivesse saído a gente já saberia. A gente vai aguardar as atualizações aí do... Aí eu te conto como é que foi. Você vai contar pra gente. Quem sabe vem aqui contar para nós todos, né? Aqui por que não? numa nova visita, porque com certeza você tem muita história aí para contar para nós. Não, história a gente tem. Que bacana. Muito show teu começo de trajetória e acredito que é muito disso. O voluntariado é a principal vertente para ensinar, então, quem precisa aprender, tem dificuldade de trabalhar com pessoas, vá fazer voluntariado. Eu acho que não tem nenhuma escola que ensina mais que isso. Tem um colega nosso que contrata pessoas só que fazem voluntariado. Porque se eles estão lá aprendendo, pagando para aprender, né? Então, depois, a hora que você coloca ele no mercado de trabalho e paga um salário para essa pessoa, com certeza vai entregar além do que somente o valor, né, da troca, né, do serviço. E muito também dessa parte, Bruneto, de você se relacionar com pessoas que você admira, que você compartilha, né? A gente fala muito no outro podcast de tornar os professores colegas nossos, tornar as pessoas ao nosso redor realmente companheiros e de vida, não só de um estágio da nossa vida, né? Isso é muito importante. Qual que foi um ensinamento, assim, um empresário que te marcou e um ensinamento, assim, que, nossa, aqui foi uma virada de chave? Teve uma vez que... Não sei se vocês já ouviram falar do Jorge Coates, do X-Business. Tem muitos empresários que me deram muitos ensinamentos, mas esse foi um ensinamento que mais me marcou, porque escreveu tudo o que ia acontecer comigo dali pra frente. Que eu fui no X-Business, no evento dele lá, primeiro X-Business que teve, todo mundo de máscara ainda, que era no meio da pandemia, e eu entrei lá e achei aquilo surreal, sabe? O cara abraçava o Thiago Nigro, o cara abraçava o João Kepler, sabe? Autoridades hoje, né? E eu falei, meu Deus, esse menino é um fenômeno. Na época ele tinha 24 anos também. Eu olhava pra ele e falava, cara, meu Deus. E aí ele fez uma proposta lá em cima do palco, olha, pessoal, se inscrevam aqui, as empresas que eu entender que os melhores projetos, eu vou dar uma mentoria pra vocês. 100 e poucas empresas se inscreveram, a minha foi selecionada, que era a EasyDots, que na época nem se chamava EasyDots. Primeira reunião que eu fui ter com o Jorge, eu cheguei, cara, eu sou teu fã, você é incrível, você me ajudou muito, não sei o que, não sei o que. Cara, eu nem acredito que eu tô falando com você, que oportunidade, tal. Ele olhou pra mim e falou, para de colocar as pessoas num pedestal. Aí esse foi um dos principais ensinamentos que marcou minha vida. Daí ele falou o seguinte, cara, eu não sou melhor do que você não é melhor que eu, só porque eu tenho um conhecimento diferente de você. Se eu sentar na tua frente e começar a falar sobre ponto digital, eu sei mais do que você? Não, você é autoridade no teu assunto, eu sou autoridade no meu. E aí essa foi a primeira... Nossa, mas sabe aquele chute no meio do joelho, sabe? Quebrou minhas pernas. E... foi nesse momento que eu nunca mais coloquei alguém em um pedestal. Você olha, grandes empresários, eles são realmente referência? São referência, mas você também pode ser. É aí que está a questão. E a conexão com o Jorge me fez conhecer muitas outras pessoas que, comparado ao Jorge, são muito mais autoridade. Então, hoje eu tenho uma certa amizade com o João Kepler, que é o maior investidor de startups do Brasil. Tive a oportunidade de dividir palco com Danilo Gentili, tive conversas de corredor com Felipe Tito. Depois disso, pude me conectar com tantas outras pessoas. Então, Caio Carneiro,
de vez em quando conversa comigo, mandou um vídeo esses dias me enchendo o saco para ir lá para São Paulo fazer um treinamento que eu ainda vou fazer dele. Enfim, tive a oportunidade de conhecer tantas pessoas, mas em nenhum momento eu olhei para elas e o teu tempo é mais importante que o meu, a tua trajetória é mais importante que a minha, porque se for ver a minha trajetória, poxa, eu comecei a trabalhar com 12, eu não sei que idade esses caras começaram a trabalhar. Eu tô recém com 24, falando com pessoas que têm 40 e poucos. Eles têm que ter mais sucesso que eu, se eles são autoridade, porque eu só tenho 24. E esse tipo de coisa fez mudar muito a minha mentalidade. Esse foi o principal ensinamento, eu acho, que eu tive. E puxando um gancho pra sua idade, assim, qual que é o recado que você passa pra galera que tá na universidade, que tem medo de fazer qualquer coisa? Não se sente o suficiente, não se, sabe? Mas isso, o problema é, você vai chegar com 40 e poucos anos, você vai continuar se achando insuficiente para algumas coisas, né? A gente acha que tem que conseguir fazer tudo. Muito se compara aos nossos próprios pais, aos nossos chefes, líderes e assim por diante, né? E a diferença é que a pessoa, quanto mais maturidade ela tem, mais velha ela fica, ela sabe filtrar aquilo que ela explana para os outros. Mas problemas todo mundo passa. E os problemas só aumentam, né? Você entrando na faculdade, a maioria das pessoas não tem filho, por exemplo. Vocês sabem qual que é a relevância de você ter que cuidar de uma vida? Sabe? Eu, por exemplo, eu quero ter no mínimo 3 filhos, no máximo 15, não coloco limite para isso. Bom, eu sou uma pessoa muito cristã, então esse tipo de coisa, para mim, no mínimo eu quero 3, no máximo eu não coloco, porque é Deus que vai decidir. É uma responsabilidade muito maior do que o teu emprego, cuidar de uma vida. Porque para você cuidar de uma vida, você tem que ser responsável no teu emprego. Quando você está dentro da faculdade, você tem o direito de errar. E você tem lugares que te dão essa possibilidade. Você não precisa tirar 100 em todas as provas, você tem que fazer o seu melhor. E o seu melhor é o suficiente. Vai ter quantas? 6, 7 matérias por semestre, mais ou menos? Você precisa fazer? Você precisa tirar 100 em todas? Não, porque vai ter coisa que você vai ser melhor que na outra. Vamos falar, por exemplo, do curso de contábeis, que é o que eu fiz aqui no UniOeste. Tinha matéria de direito. Tem gente que não gosta de humanas, tem gente que não gosta de ficar lendo um documento lá. Eu lembro que a gente precisava estudar toda a lei das SAs. Tem gente que não gosta de ler a lei das SAs e tem dificuldade de entender. Tira a nota suficiente para passar, se dedica o tanto que for necessário, mas tira o suficiente. E as matérias que você é bom, eu sou bom em matemática, cara, então vai lá e arrebenta nos razonetes que você vai fazer. E tá tudo certo, sabe? Você não precisa ser o melhor em tudo. Mas você precisa se portar como uma pessoa que conseguiria dar conta daquilo que está sendo proposto para você. Então, desde novo, desde com 17, 18, que o pessoal entra na faculdade, perceba que quando você entrar numa atlética, vai ter todo mundo se preocupando mais com o tanto de cerveja que vai conseguir comprar com o salário, do que com o que eu poderia fazer com o dinheiro, investindo esse dinheiro, investindo em cursos e treinamentos, profissionalização, entrando em rodas de conversa. Então pensa um pouquinho fora da caixa. Eu tenho uma frase que eu levo para minha vida, que é: normal é chato. Para você ser medíocre é muito fácil, mas muito fácil. Por quê? Porque entrar numa universidade, para você entrar numa universidade particular, hoje você nem precisa fazer um vestibular, né? Tirando medicina, deve ter mais algum curso que precisa de vestibular para entrar, mas basicamente você faz uma redação, você está dentro da faculdade. Então, para fazer uma faculdade, você não precisa ser nada além do que os outros são. Para fazer uma pública, sim, isso é se diferenciar. Tá? Mesmo que as pessoas falam, ninguém olha muito mais para diploma e tal, olha sim, tá? Tem importância sim o local que você fez, tem importância sim o tanto que você se dedicou então, para eu concluir esse curso, quanto eu precisei me dedicar? Muito. Para fazer um projeto de extensão, quanto eu preciso me dedicar? Muito. Um mestrado, um doutorado, quanto eu preciso me dedicar? Muito. Você é referência. Aí você entra na faculdade e vê todo mundo, no primeiro dia de faculdade tem pingão.
Aí o pessoal vai lá e se reúne para beber cerveja e confusão e tudo mais. Você pode até ir, mas não seja a tua prioridade. A tua prioridade tem que ser se desenvolver, porque você está no período de desenvolvimento, tá? Entra num primeiro emprego que te coloca perto da área que você quer trabalhar. Então estou fazendo contábeis, abri uma oportunidade dentro do escritório de advocacia para análise de balancete. Entra. Vai lá, entra. Vai surgir uma oportunidade dentro do escritório de contabilidade. Vai lá e começa a estudar sobre liderança. Por quê? Porque escritórios são setorizados, então você pode pegar e aprender sobre liderança e assim liderar uma equipe no futuro. Quando você vê, você está formado e já está ganhando lá seus 6, 8, 10 mil reais. E a maioria dos teus colegas estão procurando ainda emprego. Normal é chato. Normal é mediocridade. E aí, se você quiser ser medíocre, ok. Agora, se você quiser se diferenciar, você tem que fazer mais e diferente da maioria. Perfeito. Muito bacana. Muito, muito legal. Murilo, uma história muito inspiradora, né, a sua, por ser tão jovem, né, e trazer aqui uma reflexão, né, que quem estiver ouvindo, né, deve aproveitar, porque realmente é isso, né, acho que assim, cada um também tem que pensar, se autoavaliar constantemente, né, e entender que todos nós temos limitações, mas também que a gente pode tentar melhorar essas limitações, né? Se conhecer e ter sonhos, né? E com esses sonhos a gente se motivar, né? E com isso eu acho que a gente consegue ser diferente, né? Quando se trata de sonhos, eu tenho uma frase que eu vi uma vez e achei incrível, que é: você tem que, pro resto da sua vida, correr atrás dos seus sonhos. Porque o maior erro da sua vida é desistir dos seus sonhos. Porque a partir do momento que você desiste dos seus sonhos, você passa o resto da sua vida construindo o sonho dos outros. Querendo ou não, é exatamente isso que acontece. O sonho teu não é ter um emprego, que nem eu falei do escritório de contabilidade, eu vou manter nessa linha. O sonho da maioria das pessoas não é ter um emprego dentro do escritório de contabilidade, é ser um líder de equipe dentro do escritório, é ser diretor de um escritório, é ter um futuro dentro do escritório para poder realizar seus sonhos pessoais, né? Porque isso é sonho profissional. Mas e o sonho pessoal? Você não quer ter a casa própria? Ou um dia trocar a casa que você já tem por um sobrado mais bonito? Você não quer trocar de carro, pegar o carro do ano pela primeira vez, comprar um carro zero? Quero ter um carro importado, qualquer coisa assim. À vista, assim, parcelar em 60 vezes? Também. Não precisar comprar uma geladeira parcelada, poder comprar à vista. Tem tantas coisas que a gente coloca para escanteio, porque amanhã eu tenho que acordar de novo, tenho que estar lá às 8 de novo, tenho que estar fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas mandam de novo. Isso está contribuindo com o teu sonho, isso está contribuindo com o teu objetivo, porque, assim, a minha geração é imediatista, a gente quer para amanhã as coisas, mas as coisas são construídas com o tempo. Vocês acham que eu já realizei todos os meus sonhos? Não realizei. Um dia eu vou realizar. Só que eu tenho que, agora, me planejar, me organizar e fazer para que os meus sonhos se concretizem ali na frente. Eu sempre falo que o mundo é dos fazedores. Todo mundo fala que o mundo é dos espertos, o mundo é dos inteligentes, o mundo não é de nenhum desses. É dos fazedores, os caras que, por mais que são espertos, por mais que são inteligentes, botam a mão na massa. E a minha geração, infelizmente, a Eve está aqui, que também é da minha geração, sabe? É uma geração de gente que prefere muito mais reclamar, ficar fazendo burbúrio e ficar reclamando de que o governo não me ajuda, não sei quem não me ajuda, o político não presta e não sei o que. Gente, uma pessoa que é rica, ela é rica quando está um governo de esquerda, quando está um governo de direita. Na maioria das vezes, quando está num governo de esquerda, ela fica mais rica ainda, tá? E aí, a cada vez, o CLT, você pode perceber que o valor que o dinheiro dele vale num governo de esquerda é cada vez menor. E o do empresário, do dono do negócio, vale cada vez mais. Vale cada vez mais. Por quê? Porque existe Tudo encarece, né? Tudo encarece. E a distribuição de renda, ela cada vez vai ficando diferente. As pessoas ricas ficam cada vez mais ricas e as pobres ficam cada vez mais pobres, mas iludidas que estão ficando cada vez mais ricas. Por quê? Porque o nosso salário mínimo, por exemplo, quanto que aumentou esse ano? Uns 20 pila, eu acho que foi, né? Acho que foi. 20 reais. Tá, e quanto que aumentou o custo de vida? Nossa. Muito mais do que os 20 reais. Muito mais. Em compensação, o empresário
Por exemplo, vou pegar a minha empresa. A gente faz lá 40, 50, depende do mês, a gente faz uma certa quantidade de vendas. Em compensação, perca de clientes, se eu perco 1, 2 clientes no mês é muito. E está entrando 40, 50. Ou seja, a renda da minha empresa toda vez cresce. Né? Isso significa que a renda do meu colaborador vai crescer? Depende. Depende qual que é o trabalho que ele está fazendo. Eu olho muito para o meu colaborador ganhar cada vez mais. Então, a galera é comissionada. Né? Faça um excelente trabalho, traga excelentes resultados, você vai ganhar cada vez mais. Vamos pegar um gancho agora, se vocês me permitem também, porque é muito interessante, né? Ele falou toda a história dele desde lá do começo, que ele começou com 12 anos, mas assim, cara, quando que foi o start do Murilo que não se acomodou, falou, cara, não vou sentar aqui na cadeira do lado do meu pai, esperar ele se aposentar para eu tomar. E o Murilo, o empreendedor, você comentou sobre o Jorge, mas, cara, antes disso, você teve Você teve um start. Quando que aconteceu isso, cara? Quando o mosquitinho do empreendedorismo pegou, né? É até chato a gente falar de mosquito agora, né? Mas quando que é? Pois é. Cara, foi assim. Foi com 17 anos também. Época rebelde, né? Todo mundo tem época. Nossa, foi exatamente isso. Foi a época da briga. Foi a época que... Eu não sei se vocês já leram aquele livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Né? Eu li esse livro lá com meus 17 anos. E eu gosto de ler, porque diferente das pessoas que olham um livro como, meu Deus do céu, o professor me indicou esse livro, eu vou ter que ler, senão não vou passar na prova. Não, eu gosto de ler. Eu gosto, principalmente um livro como o do Napoleão Hill, que tem história. E aí eu li aquele livro lá e comecei a passar as páginas, e ele começou a falar muito sobre você criar a sua própria realidade, você é o senhor do teu destino. Né? Querendo ou não, a frase que eu gosto de usar também é: Deus te dá o ferro, você tem a obrigação de ser o ferreiro. Ou seja, o mundo é dos fazedores. E esse livro despertou um interesse. Eu lendo o livro, eu garanti o intelecto necessário que o livro podia me passar, e aí eu comecei a executar com base nisso. Então eu li esse livro fez a minha cabeça pirar. Aí eu cheguei na gestora de pessoas do nosso grupo econômico lá, a Aline, que é uma pessoa que tem um papel crucial, inclusive, nessa mudança de chave para minha vida. E a Aline, ela falou assim: Murilo, você precisa se desenvolver. Eu vou te indicar umas coisas aqui que eu indico pra gente que tem 30 e poucos anos, mas você precisa se desenvolver porque você não está satisfeito. Uma pessoa de 17 anos, o que na maioria das vezes faz? Com a condição financeira que a tua família pode te proporcionar. Cara, senta e aproveita. As pessoas, elas vão querer chegar no escritório do pai, ficar sentado fazendo um serviço simples, porque você não se desenvolveu ainda, você não tem autoridade para fazer algo mais do que o básico. Então, vai fazer o serviço simples, vai ganhar mais do que a maioria dos colaboradores. Por quê? Porque não é só o salário. É o quanto que a família pode proporcionar, viver numa casa boa, ter um carro bacana, poder ir de van ao invés de ir de ônibus ou a pé para a faculdade. Então já tinha umas coisas diferentes. Mas eu não estava satisfeito com esse negócio, porque eu não queria ser só o filho de alguém. Eu queria ser alguém. E aí ela me indicou fazer o treinamento da Dale Carnegie. E no Dale Carnegie, eu não posso contar como é o treinamento, porque é proibido, mas na sessão 5, o meu trainer, que era o João Guilherme, ele pegou, olhou pra mim, que é uma sessão bem pesada. Eles falam que na sessão 5 ou as pessoas desistem do treinamento, ou elas mudam. E na sessão 5, o João olhou pra mim e falou: qual que é seu nome? Eu falei: é Murilo Bruneto. Daí ele falou: como? Murilo Bruneto? Bruneto não é o Cláudio? Você é o filho do Cláudio, não é? Eu falei: sou o filho do Cláudio. E teu nome mesmo? Murilo Bruneto. Daí ele falou: até quando você vai ficar agindo como filho do Cláudio? E quando que você vai começar a agir como Murilo Bruneto? Porque você, por mais que diga que não, você tá o tempo todo debaixo da asa do teu pai. E você não quer, mas você não faz nada para sair. Então começa a agir. Para de ficar aceitando, reclamando
olhando que todos os dias vão só piorar, tua cabeça vai ficar cada vez pior, e começa a fazer. E foi a partir do momento que eu comecei a fazer que surgiu as nossas ideias de tecnologia, né? Então a gente tinha problemas internos do escritório de contabilidade que a gente estava resolvendo através de tecnologia. Então criamos o que era o ACS Ponto Digital e virou a EasyDots. O ACS atendia nossos clientes ali da Bruneto e pagava uma continha, né? Eles pagavam um valor quase que irrisório para usar o sistema. Não tinha operação praticamente comercial. Aí a gente tinha o AgroCR para fazer a mesma coisa, atender os clientes da Bruneto. O que eu tomei de decisão? Ir de pouquinho em pouquinho me inserindo nas empresas de tecnologia, até chegar ao ponto de que, claro, tudo que eu fizesse de pouquinho em pouquinho tinha que ser crucial, tinha que ser importante. Então eu comecei a movimentar as mídias, eu comecei a entrar em contato com clientes, eu comecei a fazer coisas que fizeram com que o trabalho do Murilo fosse importante em 2 empresas. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Só que a decisão que eu tomei era que ninguém queria que eu tomasse, porque as pessoas queriam que eu fosse o filho do Cláudio. Por quê? Porque eu ia fazer a sucessão no escritório, o nome Bruneto ia continuar no escritório por mais 50 anos, 60 anos, não sei, né? E eu fui o contrário. Eu fui lá e eu falei, não, eu quero trabalhar na parte de tecnologia. Você vai se arrepender, você vai falir, eu não vou te... O meu pai falou, eu não vou te ajudar se você ficar sem dinheiro, você que se vire, não sei o quê. Falei, eu vou igual. E eu comecei. E aí foi. Sabia que eu não tinha conhecimento suficiente. Comecei a estudar. Então fiz treinamento de liderança. Meu Deus do céu, nem sei quantos eu fiz. De gestão de pessoas, resolução de conflitos, treinamentos comerciais, marketing. Foi uma das coisas que eu mais estudei. Tráfego pago. Cara, edição audiovisual. Eu não sei qual que é o programa que eles usam aqui para fazer, mas provavelmente eu sei mexer, porque eu estudei tudo. Né? Por quê? Porque a minha ideia era, primeiro faço, depois o meu trabalho custa caro. Né? Querendo ou não, você sendo dono da empresa, você pode trazer uma pessoa que ganha um pouco menos para fazer o mesmo que você faz. Né? Então, o que eu precisava fazer? Saber um pouco sobre tudo para trazer pessoas para se especializarem naquilo. E aí eu comecei a trazer. Então eu tenho especialista de marketing trabalhando comigo, especialista comercial, eu tenho sócios que cuidam da parte de projetos, que cuidam da parte de tecnologia, temos pessoas especializadas em suporte. Então você olha para a EasyDots ela tem um corpo muito forte, e inclusive a gente tem pessoas abaixo de cada uma dessas pessoas importantes. Por quê? Porque oportunidades surgem. Eu posso estar pagando 10 mil reais de salário para uma pessoa, vir alguém oferecer 30 para ela ir trabalhar para uma empresa do exterior. Eu vou incentivar essa pessoa a sair. Por quê? Porque é um salto na vida. Exatamente. E aí, nesse sentido, a gente pega e traz a pessoa que estava abaixo dela e desenvolve liderança, desenvolve treinamentos para KPIs e assim por diante. A pessoa começa a aprender o que é ser líder e não somente executor. E basicamente foi isso. Muito bacana. Parece que ele tem 60 anos, né? A bagagem que o Murilo carrega é muito grande, E... Velhos jovens. Tanto que os meus costumes são de velho, cara. Não é que são de velho. Por exemplo, eu gosto muito de sítio. Eu gosto de estar... Hoje é aniversário da minha avó, tá fazendo 88 anos. Eu gosto de sentar do lado dela e conversar. Minha avó, um dia eu estava estressado, ela olhou para mim porque eu queria fazer mais do que eu conseguia fazer e não estava dando conta. Minha avó olhou para mim e falou, calma, vai aonde o teu braço alcança. Eu falei, meu Deus, com uma frasezinha, né? Essa mulher falou mais do que as 2 horas que eu fiquei reclamando aqui para ela. Então eu tenho costumes assim, não gosto de balada. Odeio balada. Toda vez que eu fui em alguma balada, eu volto com a orelha zunindo, fico o dia inteiro zunindo no outro dia. Não sou muito fã de festa. Quando eu participava do Atlético, o que eu gostava era de organizar as festas, mas eu nem ia nelas na maioria das vezes. Eu não sou muito fã de beber bebida alcoólica. Então, por quê? Porque eu acho que ela tira um pouco da tua capacidade cognitiva e tudo mais. Então, eu prefiro evitar. Mas, na maioria das vezes, só quando eu estou em casa, eu não preciso pensar em nada. Então, daí sim, tomo um vinho, alguma coisa assim. Eu não sou fã de ficar dormindo até tarde. Não consigo. Preciso acordar cedo. É 6h40, 6h30...
Quando eu estava praticando atividade física, logo cedo eu acordava às 5, não dei conta de acordar às 5. Mas sempre tive costumes de uma pessoa mais velha. Eu acho que por conta dos meus modelos que eu tinha para aprender. Por mais que eu tive todos os atritos com meu pai, saída da empresa, meu pai é um exemplo para mim, né? Meu pai veio para Cascavel, ele não tinha nada. Minha mãe teve que ficar trabalhando em Maripá, que é a cidade da minha família, para pagar as contas do meu pai em Cascavel. E por um ano foi assim. Quando ele era criança, meu pai chegava praticamente a passar fome. Para vir para cá, com uma mão na frente e outra atrás, com muito apoio da minha mãe, e sair do nada, que não era nada, não tinha nada. Pagava aluguel num apartamento que não tinha nem forro, para... Hoje meu pai está na Itália, está passeando, foi lá para a Itália, me mandou uma foto em Milão agora há pouco. Tá aproveitando. Então, tudo que aconteceu com o meu pai, eu gosto muito de Enneagrama, eu sou formado em Enneagrama também, eu vejo que a história dele construiu uma pessoa tipo 8, né, que é o governante, a pessoa autoritária, gosta de mandar. Por quê? Porque uma pessoa assim, ela passou por muitos traumas pesados na infância, né? Ela sofreu. E nem tudo que é trauma é sofrimento, né? Porque às vezes você tem traumas que simplesmente você tinha tudo e aí você não se desenvolveu em nada. E daí a hora que você vai conversar com os amiguinhos, eles sabem fazer alguma coisa que você não sabe. Gerou trauma. Mas não é por um sofrimento que você passou, e sim porque você teve regalias que fizeram você não saber. E o meu pai não, meu pai sofreu mesmo. Foi sofrimento, foi complicado. Veio pra cá para sofrer mais um pouquinho. E quando ele entrou na associação comercial, virou tesoureiro da associação comercial, as coisas começaram a mudar. Então, inclusive, isso é uma parte importante da minha vida, né? O associativismo. Em 2006, meu pai entrou na associação comercial, virou tesoureiro. A partir daí, o escritório começou a crescer. Precisou mudar de sede uma vez, mudou de sede outra vez. Até em 2012, a gente ter a nossa própria sede. E é um prédio de 4 andares, tem lá umas 100 pessoas trabalhando lá dentro para Bruneto Contadores. Então, de quem trabalhava teve que escolher entre comprar uma moto ou comprar um computador, e agora você ter 100 computadores rodando em 13, 14 anos, é bastante coisa que você conseguiu fazer, né? Então eu tive esse modelo, e meu pai sempre foi uma pessoa muito honesta, muito justa, nunca passou por cima de ninguém. Isso é uma das coisas que mais orgulha de me falar do meu pai ou da minha mãe. Para fazer qualquer coisa, eles nunca precisaram passar por cima de ninguém. E eu, como um cristão, tenho certeza absoluta que se eles tentassem, eles não estariam onde eles estão hoje. Então, minha mãe mexe com o ramo imobiliário, tem diversos imóveis dela que são alugados e hoje garantem uma renda fixa muito bacana para ela, e ela trabalha com venda de imóveis. Meu pai começou com contabilidade, hoje tem um grupo econômico que tem um caminhão de empresas, né? Hoje, se ele quiser parar com contabilidade e viver de outras fontes de renda, ele vive muito bem. Então eu tive um modelo de fazer tudo certo e se dedicar muito, que vai dar certo, e se relacionar. Então ele se relacionou a partir do momento que ele fez um excelente trabalho em prol da sociedade. As pessoas começaram a admirar ele, gostarem dele. E comigo eu tenho tentado fazer uma trajetória parecida, né? Então eu participo muito do associativismo. Hoje sou diretor, fui eleito agora, dia 25, um dos vice-presidentes da ASIC, assumo dia 28 de maio agora. Sou diretor do Núcleo Jovem da SIC, sou diretor da Cassiopar Jovem. Eu não posso bater na mesa, eu esqueci, eu tô batendo na mesa. Não, sem problema, é bom lembrar. Só pegando um ganchinho rapidão, Murilo, fala pra gente um pouquinho, você falou sobre o associativismo e a questão de trabalhar esse voluntariado. Vocês têm um projeto muito legal dentro da SIC. Comenta rapidinho pra gente aí, o pessoal que está na universidade, que tem interesse em conhecer esse projeto, como é que faz? Do ASIC Jovem, você Do ASIC Jovem, legal. Isso. O ASIC Jovem, ele começou... Qual das câmeras que tá olhando? É a do meio? Acho que é do meio. Tá. Quando eu entrei no ASIC Jovem, eu fiz uma viagem em Israel
junto com o Ciro Canabarro, que é o presidente da SIC. E eu vi aquele povo, assim, eu até fazia pela sociedade, porque a EasyDots é parceira das associações comerciais. Hoje a gente deixa na mesa, pro associativismo, mais de 30 mil reais todos os meses. Mas não é só isso, né? Não adianta você só deixar dinheiro, tem que fazer mais. E aí eu fui no Ciro e falei, cara, como eu posso fazer mais? E aí ele falou, entra no núcleo jovem da SIC, porque tá precisando. E aí eu entrei lá por julho, agosto, tinha 6 pessoas participando do núcleo, não tinha ninguém, e contando comigo era 6. E aí eu falei lá com o Guilherme, o presidente, e falei, cara, o que eu posso fazer para ajudar? Ele falou, chama a gente e faz a sua palestra, porque ele pediu para eu fazer uma palestra lá. Falei, vou convidar com alguns amigos empresários, alguns que estão começando, para participarem. Daí a gente saiu de 6 pessoas para na próxima reunião para 55. E aí, para um núcleo jovem, a maioria dos núcleos jovens do Paraná não tem 55. Para falar justamente sobre associativismo, empreendedorismo, era o tema da minha palestra. E aí eu comecei a encher o saco para os meus amigos ficarem lá. E aí uns saíram, outros entraram, novos foram entrando, foram chamando gente. E hoje o núcleo tem mais de 40 pessoas ativas, só que o hall de entrada deve ter mais umas 80 pessoas. Então é um ecossistema com mais de 100 pessoas ali. E são jovens empreendedores, todos buscando evoluir. Então o que é o ASIC Jovem? O ASIC Jovem é a formação dos futuros líderes locais do empreendedorismo. Basicamente, quem entra na associação comercial são as pessoas que vão dar as diretrizes do empreendedorismo local, né? Querendo ou não, a associação comercial, no período da pandemia, o prefeito ia fazer decreto, ele conversava com o presidente da associação comercial. Por quê? Porque ali dentro estão todas as empresas, né? Então, se você participar de um núcleo jovem, se você se desenvolver dentro de um núcleo jovem como o da SIC, você vai ter a oportunidade de um dia ser um dos líderes locais do empreendedorismo. Ou seja, você quer empreender? Você tem 2 opções. Ou liderar estando lá dentro, ou ser liderado por aquelas pessoas que vão estar lá. Então a gente forma líderes. O que a gente faz lá dentro? Treinamentos. O que não falta é treinamento. Treinamento de venda, de marketing, de liderança, de gestão de pessoas, de investimentos. Tem treinamento praticamente toda semana lá. Tem reuniões todas as terças às 19 horas. Participamos de projetos, inclusive um projeto que está muito forte nosso é o Feirão do Imposto, né? Então a gente está com a ativação de centenas de empresas. Estamos participando a nível Brasil, nacional, né? O CONAGE todo participando, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores, né? E é basicamente isso o ASIC Jovem, a formação de líderes e empreendedores para um futuro inspirador para essa cidade. Qual que é o Insta do ASIC Jovem? do ASIC Jovem? Provavelmente seja @ASIC Jovem. Eu não me lembro. E se quiser participar, só mandar um DM. Terça-feira, 19 horas. Se não quiser mandar o DM, vai direto. Terça-feira, 19 horas, que a galera da expansão vai estar cuidando de vocês lá. Ou seja, quanta oportunidade, né? Acho que o jovem de hoje, se quiser, né, ele pode fazer muita coisa, né? Pode. Tá aí o seu exemplo, né? Com essa idade tão breve, aí já fez tanta coisa e tem feito tanta coisa, né? Eu acho assim, eu conheço seu pai, trabalhei com ele no tempo que ele estava aqui, e ele deve ter um orgulho imenso. E, curiosamente, essa semana eu conversei com um grande empresário aqui de Cascavel, que hoje também já está, né? E ele me falava sobre a frustração dos seus filhos não terem continuado o negócio dele, e cada um foi viver a sua jornada também, né? Então, acho que isso faz parte, né, às vezes, de uma situação que o jovem pode, né, se desafiar, né? E você está mostrando o quanto realmente, né, você tem conseguido fazer. Mas claro que também você deixou muito claro aqui para nós que o exemplo da sua família, né, os valores que você tem são muito importantes, né, Murilo? E isso eu acho que contribuiu imensamente com essa sua vontade, né, de ser diferente, de fazer acontecer, né, e realmente estar onde você está, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre as suas estratégias, assim, de gestão, né, nos seus negócios, assim. O que você tem, né, aplicado, assim, para
enfim, lidar com dilemas éticos, lidar com situações adversas, né, no seu ambiente aí de gestão, já que hoje você também já está, né, fazendo a liderança e a gestão de mais do que uma empresa, né? Só para tocar no tema que você falou anteriormente, na semana passada eu recebi um amigo lá na minha casa, o Eduardo Serralheiro. Ele é um dos sócios lá do VGV Control, né, uma startup também que está crescendo demais. E o Eduardo me falou uma frase que pegou também, que eu estava falando sobre essa questão de ter saído das empresas do meu pai e tudo mais. E aí ele falou: cara, sabe como você vai fazer para dar orgulho para o seu pai? Sendo maior que ele. O problema dos filhos é que eles se acomodam no poder que o pai tem, né? O herdeiro, né? Ele se acomoda com aquilo que o pai é e espera o pai morrer, basicamente, para daí começar a ser um líder. Eu acho que ter saído da empresa do meu pai pode ter sido a melhor decisão da minha vida, pode não ter sido. Mas eu tenho certeza que se eu fizer o meu melhor, eu tenho certeza que se eu fizer as empresas prosperarem, eu vou dar orgulho pro meu pai, independente de estar dentro da empresa dele ou não. Não sei como é a história dessas pessoas que você falou, desse empresário e assim por diante, mas tenho certeza que se eles chegarem a um nível de estarem talvez ganhando mais dinheiro, trazendo mais sucesso para o nome da família, dando uma condição de vida melhor ainda para os filhos dele do que ele pôde proporcionar para os filhos, tenho certeza que o pai deles vai ter mais orgulho deles do que se ele tivesse simplesmente ficado e fazendo um trabalho mediano dentro das empresas da família porque foi obrigado, dá para se dizer, né? Sobre estratégia, assim, eu gosto muito de gestão de pessoas. Sempre gostei de pessoas. Não é nem gerir elas, mas ver elas bem. Quando eu falei do Enneagrama, eu sou um tipo 2, eu sou uma pessoa que precisa ser importante para as pessoas. Isso é um negócio que eu tenho em mim, que eu preciso que as pessoas elas percebam que eu sou importante, né? O tipo 2, o tipo 3 são mais ou menos assim. A diferença é os porquês. O tipo 3 vai ser o porquê, porque ele precisa ser o melhor. O tipo 2 é que as pessoas reconheçam que ele ajudou elas. Então eu já tenho uma necessidade básica minha, que é ajudar os outros. Então eu tento sempre fazer o melhor para as pessoas. A minha estratégia principal é olhar no olho da pessoa e ver se a pessoa está bem ou não está bem. Essa é a minha estratégia principal. E é muito fácil. Assim, a pele ela enruga, a orelha ela cresce, o nariz cresce, o corpo fica flácido, as unhas crescem, mas o olho de uma pessoa não muda de jeito nenhum. E através do olho da pessoa você consegue perceber a expressão, se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se a pessoa ela está acelerada, se a pessoa ela está impactada, com medo, você vê pelo olho da pessoa, né? Então dá uma estudada sobre como analisar o olho das pessoas, que você vai perceber que fica muito mais fácil. Eu tenho muita facilidade de ver, por exemplo, esses dias uma colaboradora ela estava mal e me falando que ela estava bem. E aí eu cheguei, tá tudo bem? Tá tudo bem, tudo ótimo. Daí deu um sorrisinho aí falso assim, né? Daí eu falei, posso conversar com você daqui 15 minutos? Pode. Daí eu fui lá na sala de reuniões com ela. Falei, o que tá acontecendo? Ai, Murilo, você não deixa passar nada, né? E começou a falar problemas pessoais que estavam afetando, consequentemente afeta o rendimento. Outra estratégia que eu tenho que, assim, se for resumir a estratégia, é você entender do ser humano. Para liderar pessoas, a estratégia é entender do ser humano. Eu gosto muito de dar mimos para os colaboradores. Então, por exemplo, é o dia do profissional de TI, a gente dá um presente para eles. Agora vai ser dia das mães, né? Então, o nosso grupo econômico inteiro fez uma dinâmica com as mães, deu presente para as mães, assim por diante. Isso mantém o engajamento das pessoas. Se importar muito com elas, tá? Lembrar que não são robôs, você paga pela hora dela, paga, né? E ela tem que dar resultado, ela tem que dar resultado. Mas lembrando que não existe separar a pessoa do trabalho da pessoa de casa, tá? Uma pessoa, um marido acabou de se divorciar da esposa, né? Aconteceu a briga ontem, hoje ele tá trabalhando. Você acha que ele vai render? De verdade, cara?
Ele pode, às vezes, ter uma, entre aspas, sorte. Eu acho que sorte é só as coisas que Deus dá pra gente quando a gente pede com convicção, mas às vezes ela só teve a oportunidade de fechar um bom negócio ali, mas num dia que ela tava um bagaço. E amanhã ela vai estar de novo. E numa separação você vai ficar meses ruim, né? E aí você vai querer que a pessoa tenha o mesmo rendimento? Não tem como. Perdi um parente. Você quer que semana que vem a pessoa esteja rendendo da mesma forma? Não tem como. Tô passando por problemas financeiros. Não tem como. A pessoa com problema financeiro não consegue dormir. Isso é outra coisa que eu falo, tá? Um dos grandes problemas dos empreendedores é pagarem aquilo que eles querem e não aquilo que o colaborador merece, tá? Por isso a gente trabalha com comissionamento. Porque daí a pessoa, ela produz aquilo que ela quer ganhar, né? Então, se você quiser ganhar 50 mil por mês, produza para ganhar 50 mil por mês e tá excelente. Só que aí eu trago uma pessoa para trabalhar comigo, eu pago um salário básico ali, a pessoa está começando agora, eu vou pagar um salário de R$1.400, R$1.500 ali. Gente, vocês já viram o valor de aluguel aqui em Cascavel? Se você morar no Caixa Prego, você vai pagar R$800. Já foi mais do que 50% do teu salário. Mais IPTU, mais taxa de lixo, já deu quase milão. Mais o mercado, você tem um filho, você não consegue viver com vale alimentação nem a pau. Então tem que valorizar teu colaborador, dividir as fatias do bolo. Então tem que ter, você foi a pessoa que teve a coragem, bateu no peito e eu vou fazer, eu vou encarar, e se falir, sou eu que vou falir. Você tem o direito de ganhar mais, sim, tá? Só que não esqueça das pessoas que estão ao redor de você. Sozinho você não teria feito nada. Então valorizar muito o colaborador. Não tenho como valorizar financeiramente, valorize intelectualmente. Com certeza você conhece um amigo que dá palestra, dá treinamento, traz um treinamento dentro da empresa ali, o teu amigo vai dar o treinamento de graça. Teu colaborador gostou, vai contratar. Isso aconteceu esses dias lá na empresa. O João Guilherme, que era lá da Dale Carnegie, montou a própria empresa. Pediu para mim: Murilo, tá precisando de um treinamento de liderança? Eu falei: vem aqui para dentro da empresa. Veio, deu treinamento, vendeu o treinamento para um dos meus colaboradores lá. Sabe? Com certeza a pessoa que tem algo para ensinar, ela vai ensinar de maneira gratuita aquilo que ela puder, e ela vai vender aquilo que ela não pode ensinar de maneira gratuita. Tá tudo bem. Então você tem como levar conhecimento para os teus colaboradores, qualidade de vida para os teus colaboradores, sem que você precise gastar dinheiro com isso. Então é realmente a valorização. Minha principal estratégia é essa, valorização das pessoas que estão ali. Por quê? Porque a partir do momento que você valoriza elas fazem o quê? Te valorizam. Outra coisa que você tem que fazer é dar o exemplo. Tá? Não adianta você querer cobrar que o teu colaborador faça 100 vendas por mês. Eu toco toda a operação comercial nossa. Eu não posso cobrar que o meu colaborador faça 100 vendas por mês se eu não fizer uma venda que vale pelas 100 dele. Porque daí eu posso falar. Aconteceu uma situação esses dias, quando eu reassumi o comercial da empresa, que fazia 2 anos que eu não vendia, mas eu sabia que eu sabia vender. Então eu chamei toda a equipe na sala, a gente se reuniu ao redor da mesa e eu fui fazendo ligação. Cara, a primeira ligação que eu fiz, eu agendei com um supermercado com 6 mil colaboradores. Hoje o meu maior cliente, agora está entrando clientes maiores, estão entrando clientes de 30 mil, mas até aquele dia lá, o meu maior cliente tinha 6 mil colaboradores. Que foi uma estratégia de marketing que a gente tinha trazido. Um colaborador nunca trouxe uma empresa de 6 mil colaboradores. E aí eu vou lá como líder e dono da empresa e agendo uma reunião com uma empresa de 6 mil colaboradores. A partir desse momento, eu tendo dado o exemplo para o meu colaborador de que dá para fazer, eu posso cobrar ele de fazer. Porque se eu consigo, você consegue. E se eu acho que você não consegue, você não tem motivo para estar na minha empresa. Porque se você não consegue, não faz. Não tem por que ficar, né? Então, o líder precisa dar o exemplo. Ele precisa sim ser o melhor, tá? Não há aquela história de que... Eu ouvi um vídeo esses dias de que... eu não sou o melhor vendedor, eu não sou o melhor em marketing, eu não sou o melhor em produto, eu não sou o melhor em nada, mas eu tenho as melhores pessoas comigo. Então você é o melhor em liderança. A partir do momento que você é o melhor em algo, que é liderar pessoas,
fica fácil. Outra coisa que eu falo, separar aquilo que é uma competência do que é uma função. Tá? Gestor e líder são coisas diferentes. Líder é quem dá o exemplo, gestor é quem tem o cargo, né? Eu tenho cargo de gerente, eu tenho cargo de gestor, eu tenho cargo de diretor. É um cargo. Liderança é um estilo de vida. Você fazer o seu melhor e engajar as pessoas a fazerem o melhor delas, né? Então, acho que essas são as principais estratégias assim, que eu tenho para atingir resultados. Muito legal, excelente a sua fala, Murilo. Acho que foi, né, uma hora aqui incrível, né, para todos nós, para quem vai assistir esse episódio de hoje. Imagino que vai ser muito proveitoso, né? Suas lições, seu exemplo, sua história de vida é muito inspiradora. Parabéns, né, por ter né, conquistado tudo que já conquistou, e tenho certeza que ainda muito mais, né, virá para a sua vida, né? Você ainda é tão jovem, mesmo que você já tenha, né, um pensamento de idoso, como você disse. Mas assim, eu também valorizo muito isso que você diz, né? Que valoriza como pessoa. Estar ao lado dos nossos pais, dos nossos avós, são momentos assim que realmente muito valorosos, né? E acho que valorizar isso, valorizar as pessoas que têm mais experiência, é muito bacana, né? Quando a gente vê um jovem falar, né, que valoriza isso, porque realmente é o que faz a diferença, né? Na nossa vida, né? Na verdade, assim, não é o ter, né? É o ser, é os momentos que fazem com que a gente seja realmente feliz, né? Não adianta nada a gente conquistar, né, uma fortuna e não nos relacionarmos com as pessoas que a gente ama, né? Eu acho que isso, então, né, não perde totalmente o sentido, né, da gente ter tido sucesso, né? Sucesso profissional, sucesso, né, financeiro. Acho que o sucesso ele é muito mais amplo, né? E eu acredito muito que você tem isso, né, na sua vida. Não só esse sucesso que você tem hoje, mas também esse sucesso pessoal, né? Eu gosto de falar a seguinte frase, né? Porque a gente falou muito sobre o empreendedorismo na essência e tudo mais, mas o pilar da minha vida nunca foi empresa, nunca foi. O pilar da minha vida sempre foi Deus. Eu não consigo deixar de falar dele, né? Mesmo que a gente esteja num ambiente que permita que as pessoas sejam católicas, luteranas, evangélicas ou não sejam nada, né? Mas eu sempre falo que o pilar da minha vida foi Deus, e eu acredito que a gente não tem nada, tá? Então, o Murilo tem a sua empresa? Não. O Murilo tem pessoas trabalhando para ele? Não. O Murilo, ele tem o teu carro, ele tem a tua casa? Eu não tenho nada. É tudo emprestado por Deus, e se amanhã ele falar para mim que ele vai tirar tudo de mim, eu vou agradecer ele, porque ele está colocando alguma outra coisa melhor ainda na minha vida, tá? Ele que é o melhor para mim. Então, Deus é a base de tudo, independente de qual religião você tenha. Para mim, Deus é a base de tudo. Não adianta você querer crescer e esquecer de Deus. Eu já esqueci da igreja, eu já deixei de participar, e foi um período terrível da minha vida. Quando eu voltei, não digo só a igreja, mas ler a Bíblia em si e tal, eu não consigo hoje fazer nada sem pedir para Deus. Qualquer decisão na minha vida, eu me ajoelho na frente da Bíblia, converso antes com ele e falo, eu vou abrir a Bíblia aí, e você me fala o que é para eu interpretar. Eu abro a Bíblia e tá ali a resposta. É impressionante? Não, é a fé que eu tenho em Deus. Então, para mim, tudo que eu tenho é emprestado. A partir do momento que Deus decidir tirar de mim, Ele vai tirar. A partir do momento que Ele decidir me dar o dobro, Ele vai dar. Porque é Ele que decide. O que a gente tem que fazer é fazer nosso melhor. E não tem como a gente fazer o nosso melhor se a gente não ama aquilo que a gente faz. Então, eu tenho outra frase, que essa de todas as frases que eu falei até agora, é a única que é minha mesmo. Que é, se você não ama o que você faz, não exija que as outras pessoas amem. Como que você vai chegar e exigir que teu colaborador esteja sorrindo se você está com uma cara ranzinza? Como você vai exigir que teu colaborador trate bem a tua equipe, trate bem os teus clientes, se você fica falando pelas costas mal da empresa, fica falando mal das costas do teu cliente? Amor. O resumo da vida é amor, e amor não é um sentimento, amor é um mandamento. Você tem que amar. O que é amar?
fazer pela pessoa, fazer pelo próximo, fazer pela empresa aquilo que você desejaria que fosse feito para você. Então, como você quer ser tratado? Você quer ser tratado bem? Trate as outras pessoas bem. Você quer ter dinheiro? Faça com que as outras pessoas tenham dinheiro. Você quer ter saúde? Faça com que as pessoas tenham saúde. Você tem a oportunidade de fazer isso por elas? Faça por elas. E vai voltar para você. Acho que é isso. Nossa, muito importante isso, né? Novamente a gente agradece a presença do Murilo. A gente já vai se encaminhando para o nosso fechamento. E o que eu posso dizer, prof. Eveline, com essa experiência do nosso amigo Murilo? É muito importante a gente ter o objetivo. Não importa se você começou agora, se você vai começar, se você está pensando em começar, mas tem o teu objetivo, né? O sucesso ele não é determinado pela idade, de forma alguma. O sucesso é determinado por aquilo que você está disposto a fazer, aquilo que você acredita, aquilo que você corre atrás e principalmente aquilo que você faz. Então, esse é o recado que a gente deixa, prof. Não sei se a professora quer passar algum recado para o pessoal que vai acompanhar. Só quero deixar, né, o meu agradecimento novamente para o Murilo e quero também, né, dizer que para mim foi um excelente momento hoje, né, estar aqui contigo, com todos vocês, claro, e espero que os nossos ouvintes realmente escutem com muita atenção todas as suas falas de hoje, porque eu acho que são realmente muito inspiradoras e muito valorosas, tá? Então, muito obrigada mais uma vez. Murilo, obrigada. Eu ainda tenho uma última pergunta. Pode fazer. Eu fiquei com curiosidade aqui. Eu acho que o pessoal também... Alguém deve estar pensando que nem eu, né? Porque você falou que teve uma formação primeiro técnica tecnológica, né? Uhum. E aí foi 100% para a área de humanas, liderança ali. Uhum. Como, cara? Como? Porque normalmente as pessoas ou vão para um lado ou para o outro, né? Dificilmente, talvez um pouco por causa do seu perfil, do que... Como é que foi esse processo aí? Eu gosto muito de estudar. Uhum. Gosto muito de estudar. E eu olho sempre que existem dois tipos de mesa que você senta. A mesa que você é a referência é a mesa que você é o aprendiz. Uhum. Tá? Vai ter mesas que eu vou sentar e as pessoas vão estar ali para me ouvir. Vai ter mesas que eu vou sentar que eu vou estar ali para ouvir. Quando eu comecei, eu não sabia nada. Então eu tinha que ir para os lugares que me ensinavam. Como eu estava entrando no mundo da tecnologia, não fui eu que escolhi. Foi Deus que colocou na minha vida. Eu embarquei. E a partir do momento que eu embarquei nisso, eu tinha que saber. Uhum. Então não é porque eu sou um apaixonado por saber sobre placa-mãe de computador. Eu não sei nada sobre essas coisas, sendo bem sincero. O que eu sei de tecnologia é o quê? Que a tecnologia ela vai fazer com que o tempo seja otimizado, com que as pessoas elas consigam ter mais rendimento. A inovação vai fazer com que as coisas sejam mais baratas de serem feitas num tempo mais rápido, porque quando se trata de tecnologia é isso, você tem que fazer mais rápido, mais fácil e mais barato. Assim você tem uma empresa de sucesso. Então, primeiro eu aprendi isso, depois eu fui estudar como que a nossa empresa poderia fazer isso, mas eu não vou dizer que eu sou um nerd da tecnologia, não, eu tento estar sempre bem atualizado sobre tecnologia. O que eu gosto mesmo é de ter as melhores pessoas da tecnologia trabalhando junto comigo. Tenho sócios, isso é outra coisa importante. Os meus sócios são da tecnologia, eles sabem tudo sobre tecnologia. Eu sei sobre vender e sobre gerir pessoas. Vocês equilibram, então? Sim. Que é o mais comum. Eu falei, não pode ser que o Murilo é os dois. Eu não tenho as expertises para... Assim, o que eu sei fazer? Eu sei desenvolver página de internet. Ok. Tá? E eu só sei porque eu preciso. Então eu sei fazer landing page. Isso, se você falar isso para um desenvolvedor, se tiver um desenvolvedor assistindo, ele vai desligar agora, então eu já vou falar. Eu sei que isso não é desenvolvimento, tá? Mas o máximo que eu sei sobre a área de tecnologia é desenvolver web, página web. Porque o resto, fazer back-end, front-end, não é comigo, não sei nada. Se colocar os códigos na minha frente, eu não entendo nada. O que eu sei
é sentar do lado dos meus sócios, eles falarem que estão com essas demandas e tudo mais, e eu sou excelente em ter ideias novas. Então hoje a gente trabalha com tecnologias que não existem no mundo inteiro para EasyDots, né? Então hoje a gente tem sistema de ponto que bate o ponto sem o colaborador bater o ponto. Simplesmente a gente coloca câmeras que reconhecem ele dentro do ambiente, quando ele entrou, quando ele saiu, o ponto está batido. Não precisa bater o ponto. Nossa, que loucura é isso? Não, isso é tecnologia. Eu sei desenvolver? Não, mas eu tinha um parceiro que tinha essa tecnologia, eu conheci lá em Israel, a empresa é da China, a gente trouxe essa tecnologia para cá, integrou com o EasyDots, quem integrou não fui eu, foi o pessoal da tecnologia, e aí eles primeiro falaram, não vamos fazer, vai tomar tempo, demanda tempo, é 6 meses, é 1 ano de desenvolvimento. Eu na mesma semana fui lá e marquei reunião com as 3 maiores cooperativas do estado. O negócio tá pronto, se virem. Não falei que estava pronto, que eu não minto, mas eu falei assim, vai estar, quando precisar vai ter. E aí a gente levou e hoje está rodando. Hoje a gente está com processos de implementação na Cevale, tem processo de implementação na Pluma, na Copacol, está em conversa com a LAR, está em conversa com a Frimeza, tem com a Honda lá de Manaus, montadora de motos, Agropalma, que é do Pará, várias empresas aí com dezenas de milhares de colaboradores que a gente está ou atendendo ou em processos de atender no futuro, graças a essa ideia mirabolante aí, que eles tinham falado que não iam fazer e hoje provavelmente que vai trazer o futuro a EasyDots. Perfeito. Então, obrigada pela dúvida, né? Esclarecimento. Mais um ensinamento, né? Mais uma experiência compartilhada aí com os nossos ouvintes. E pelo tempo, né? Brigadão. Não, eu que agradeço, gente, por esse momento, estar podendo conversar aqui com vocês, de voltar para essa universidade. Às vezes eu pego o meu carro e venho até a UniOeste só para lembrar do quanto era bom passar por aqui. Eu passo ali no estacionamento. Eu acho que eu te encontrei um dia, Ju, que eu estava muito estressado. Eu vim aqui no UniOeste, desci na cantina e fiz o que eu sempre fazia. Como eu não tinha muito tempo para dormir, porque eu acordava às 6 da manhã e chegava depois da meia-noite em casa, eu vinha para a faculdade com sono. E aí eu tomava um energético. Aí o que eu fiz? Eu desci lá dentro da cantina, peguei a coxinha com frango com catupiry e um Monster, que eu nem gosto mais de tomar Monster, mas eu peguei só pela experiência, sabe? Então eu tô num lugar que eu gosto muito de estar. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. E o que precisarem de mim aí é só falar. Instagram? @Murilo H. Bruneto, com 2 T's. Sensacional. Então a gente encaminha para o fechamento. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo, Murilo, e as portas estão sempre abertas para você, tá bom? Muito obrigado. Esperamos que tenhamos mais interações aqui com a UniOeste com você. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Até mais. Boa tarde.